Hoje eu vou falar do filme Gattaca, um filme delicioso para assistir. Por quê? Porque ele ajuda a gente num debate sobre experiência genética. Mesmo pra gente aqui que não é especialista em biologia ou que não é expert no assunto, e mesmo que a gente use nosso senso comum, o achismo ou a nossa própria compreensão do que é ético e do que deixa de ser ético, enfim. E por que eu digo isso? Primeiro porque o cinema contribui bastante para esse debate, para acrescentar algumas perspectivas para a gente sobre algum tema importante, né, para a sociedade. E segundo, porque não é possível descartar esses filmes só porque são ficção, enfim, e a gente... deve ser uma criação, imaginação artística de um diretor ou produtor, o que seja, né? Às vezes o cinema brinca também com possibilidades muito reais, por mais que elas pareçam para a época, né, inacreditáveis. Mas se a gente lembrar, por exemplo, do filme de 1902, Viagem à Lua, do Georges Méliès, que é um filme que foi idealizado por esse Méliès, que é um ilusionista, um cara do teatro, e ele, quando brota aí o cinema, essa invenção maravilhosa, ele cria esse filme, A Viagem à Lua. E quem diria, talvez naquela época lá, que as pessoas que assistiram aquele filme ficaram assim, né, maravilhadas, ou talvez até acreditando, né, nessa possibilidade, mas quem iria imaginar naquela época, início do século XX, que quase 60 anos, mais de 60 anos depois, o homem de fato pisaria na Lua. Lógico que não encontrou lá os habitantes lunar, os homem-lua, né? Então, por sorte, não teve isso, o azar, né? Que a gente tá doido para encontrar vidas em outros lugares que não na Terra, mas assim, então foi dessa vez. Aliás, deixa eu até falar um filme muito legal, que na verdade é um livro chamado A Invenção de Hugo Cabret, que é um livro maravilhoso, é classificado como infanto-juvenil, e acho que nas livrarias ele tá nessa seção. É um livro bem ilustrado, perfeitamente ilustrado, assim, maravilhoso, encantador de ler, e que foi transformado em filme. Eu não lembro, gente, eu esqueci o nome do diretor, deu branco aqui agora, eu sou péssimo com nomes, mas tem o ator que eu amo, que é o eterno, gente, ele é do filme José do Egito, o Ben Kingsley. Ele tá fazendo o papel do Méliès nesse filme, A Invenção de Hugo Cabret. E aí você acaba pegando também um pouquinho a história do cinema. Acho que esse filme, aliás, é uma homenagem maravilhosa ao cinema. Bom, já Gattaca é um filme sobre o futuro, né? Tem onde os profissionais geneticistas é uma categoria muito importante, porque as pessoas vão começar a ter filhos. O novo normal seria as pessoas terem filhos in vitro, né? E não in natura, ou seja, através de uma relação sexual e a mulher ir engravidar. Não, o normal agora é você programar o seu filho através de um profissional geneticista e dizer as características físicas, atribuições que você quer nesse filho ou filha, e aí o geneticista encomenda, né? Aliás, no filme eles usam até a expressão assim, não sei, acho que é encomendado por Deus ou feito pela fé, uma coisa assim, quando é in natura, quando é in vitro, é in vitro mesmo. E aí você tem, nesse contexto, você tem a possibilidade de escolher a cor dos olhos do filho, a cor da pele, as modificações genéticas que lhe interessam. Se tem alguma doença hereditária, ela será tirada. Ou seja, a ideia de uma criação de um corpo humano perfeito. Só que essa qualificação genética, ela vai induzir um novo tipo de relação social, né? E os seus genes vão ser o que mais importa. Na verdade, eles vão ser o seu currículo, né? Então, o que vai garantir o seu status social no topo vai ser os seus genes. Se você não tem se você, por exemplo, não tem os genes perfeitos, você vai participar, vai preencher, na verdade, aquele grupo chamado subclasse, né, que são justamente ou esses que foram fabricados in natura através de uma relação sexual normal, né? Estes serão discriminados, enfim.
tudo na sociedade vai girar em torno do gene. Isso vai dizer se você vai ser discriminado socialmente ou se você vai estar no topo. É lógico que esse filme lembra muito um projeto chamado CRISPR, que é uma técnica de edição de DNA que os cientistas estão trabalhando já há mais de, acho que 8 anos, talvez, que é uma técnica muito importante porque os cientistas já estão visualizando com o CRISPR, por exemplo, a cura do câncer, a criação de bebês resistentes ao HIV. E claro que isso gera um debate social muito importante sobre ética, né? Porque com isso também abre uma nova janela, uma nova possibilidade, que é você também mexer nas atribuições genéticas, como acontece no filme, né? Atribuições genéticas que não passaram pelo processo evolutivo, né? O ser humano levou anos e anos pra gente estar no que somos hoje, né? Nessa carga, carregando essa carga evolucionária durante bilhões de anos, e de repente a ciência vem cá e pá, agora a gente pode mexer no seu DNA, né? Então, mas assim, tirando essas polêmicas, de fato, eu acho o CRISPR uma técnica revolucionária, acho que não tem quem discorde disso, né? Porque gerou essa expectativa de você curar doenças até então incuráveis, como o Alzheimer. Mas tem esse debate também que envolve questões étnicas, e em um mundo habitado por seres humanos como nós, né? Se a gente for buscar o histórico das ciências, né, da biologia, e até vou abrir aqui o nome do médico que eu já nem lembro mais, gente. Por exemplo, Morel, Lombroso, obrigada Pedro Henrique, porque eu estou lendo a sua mensagem aqui. O Lombroso, quem mais? O Morton, Francis Galton, que é primo do Darwin e que é talvez aí, né, o cara que fundou esse pensamento eugenista, que foi usado muito no final do século XX e se iniciou pelo século XXI em peso. Foi uma coisa que os nazistas abraçaram a causa eugenista, né? Ou seja, da coisa da raça perfeita, no caso seria os arianos, né? E aí era a raça perfeita versus os degenerados. E se a gente lembrar, eu falei de degenerado, se eu não me engano, quem vai criar essa ideia dos degenerados é o Lombroso, se eu não me engano, é o Borel. O Borel. Benedict Morel foi um médico francês que escreveu o Tratado da Generescência, que basicamente dizia o seguinte: alguns seres já nasciam inferiores por causa de caracteres adquiridos dos descendentes, né? Ou seja, né, eu acho que muita coisa, esse histórico, né, eugênico aí, tal, vem já do século XX e a gente tá bebendo muita coisa e talvez isso vá cair em mãos erradas com essa coisa do CRISPR, enfim, é um debate. O filme não traz isso, né, mas a gente pode sim fazer esse link, já que se trata de um filme sobre experiência genética, sobre uma realidade através dessa experiência genética. O que é interessante no filme que eu falei, Eugenia, o nome de um dos personagens se chama até Eugênio, é o Jerome Eugênio, daqui a pouco eu falo sobre ele. Mas assim, esse coisa do CRISPR, para quem teve curiosidade, de uma forma bem simples mesmo, que eu também não sou uma entendida do assunto, é o seguinte: eles pegam a célula e aí você imagina um ovo de galinha, a gema desse ovo de galinha é o núcleo dessa célula, e aí nesse núcleo eles vão tirar o DNA, né, aquela fileira de cromossomos que lembra uma escada, e aí eles vão usar essa técnica, né? CRISPR é, na verdade, o nome da técnica que eles fazem, que é recortar esse material genético, e aí eles vão usar o RNA transportador, RNA, aquele negócio lá que tem a ver com proteínas, enfim. E aí eles vão substituir o DNA retirado e buscar uma sequência, né, específica lá e recortar. E é justamente o gene onde o pesquisador quer fazer a edição, sabe? Quero a cor dos olhos azuis. Aí ele vai lá no gene responsável por isso lá, faz a retirada, o corte, coloca o RNA transportador, faz as modificações necessárias, que aí já não cabe a mim, eu não entendo.
e acontece e fazendo um sequenciamento através do RNA transportador, só que envolve também outro tipo de proteína, que eu não entendo, é CRS9, alguma coisa assim do tipo, que também ajuda nesse processo todo. Mas enfim, voltando ao filme, Gattaca tem aliás, Gattaca tem até uma veia, é um filme humorístico, né, gente? Porque a primeira coisa que eles vão fazer piada com relação a essa coisa de modificação genética é justamente com o tamanho do pênis, né? Tá lá o cara fazendo xixi e o médico, tipo, nossa, olha o tamanho do seu pênis, como é grande, né? Meus pais deveriam ter pensado nisso na hora quando editaram meus genes, né? Então eu falei assim, cara, que piada mais horrorosa, né? Parece piada de machistas. Se o diretor fosse um cara, sabe, marombado, pá, eu já até imaginando. Oi. Ah, que atividade de escola é fogo. E aí, mas só que o diretor, na verdade, acho que ele é até meio nerd. É o Andrew Niccol, que é o primeiro filme desse diretor, mas você já conhece ele com certeza pelo filme O Show de Truman, O Senhor das Armas, e ele fez outro filme, A Hospedeira, que é baseado em um livro flopado da Stephenie Meyer, que é a autora de Crepúsculo. Esse livro flopou, ele é real, ele era vendido por R$60, de repente você encontrava até por R$14, mas o filme é interessantinho, é bem joinha. Bom, Gattaca conta a história do Vincent, né? E o Vincent, ele é concebido naturalmente, ou seja, ele não veio de uma fertilização in vitro. Seus pais se amavam, se transaram e não mexeram geneticamente nele. E isso vai gerar problemas para ele, né? Problemas sociais, acho que desde o seu barreiras. Desde o seu nascimento, quando a médica faz um teste dele lá, muito parecido com o teste do pezinho, né? E aí eles já decodificam todos os genes do Vincent, dizendo assim, ó, ele vai ter esses problemas, inclusive problema no coração. E isso vai acabar determinando a sua relação com a sociedade, ele vai ser discriminado socialmente e o que resta para ele é subemprego e a impossibilidade de realizar seu sonho, que é conhecer o espaço sideral, até que ele, né, não desiste de realizar o seu sonho. Vai trabalhar lá como limpador de privadas, dentro da empresa desse centro espacial chamado Gattaca. E aí é quando ele assume, nenhum sistema é perfeito, né? Sempre dá pra driblar o sistema aí, né? E ele conhece um cara que vai ajudar ele nisso, né? Quando ele troca de identidade com Jeremy Eugênio, que é o Jude Law, se não me engano o nome desse ator, gente. Esse ator fabulosinho, ele. Ele é um atleta que nasceu in vitro, né? Ou seja, ele foi modificado geneticamente, mas sofreu um acidente de carro, não vou dar spoiler porque não é só isso, assistam o filme, e ele fica paraplégico. E aí ele também acaba utilizando, sim, do sonho do Vincent, que é ser astronauta, para também continuar vivendo a sua vida, e os dois se juntam nisso. Essa fraude de identidade é que vai gerar um suspense no filme, né? Porque é lógico que vai ter aquele momento em que a fraude vai ser descoberta, né? E acontece justo um assassinato na agência espacial. E no meio dessa investigação é que pode a fraude vir à tona. Porque o Jeremy, né, passa a ser um dos suspeitos do assassinato. Então é isso, o filme traz essa questão da ideia do homem perfeito, o homem vitruviano. Quem lembra daquela anotação lá do Leonardo da Vinci, né? O homem vitruviano, o homem perfeito, né? O corpo humano perfeito. Em contraponto, o filme traz os inválidos, ou seja, quem não tá nessa genética boa, perfeita, é considerado inválido. E quando você vai olhar no dicionário o significado de inválido, é uma palavra que está atrelada a outra, chamada trabalho. Ou seja, inválido é quem é incapaz de trabalhar, seja por velhice ou por enfermidade. Doido isso, né? E aí acaba que o filme mistura ao mesmo tempo esse debate sobre ética na ciência genética, como também situações, ele nos traz situações do presente, né? De como a gente trata essa coisa da invalidez, das pessoas inválidas e da discriminação racial, por exemplo. É um filmaço.